Boa tarde a todos. Estamos aqui para iniciar a nossa live acerca do Projeto Padrinho e comemorando os 20 anos da sua criação, no dia 26 de junho do ano de 2000, faz muito tempo atrás. Na época eu era juíza da infância e nós estamos aguardando aqui um minutinho até o Dr. Maurício, juiz da infância de Corumbá, poder entrar na nossa live para a gente conversar um pouquinho a respeito daquele padrinho lá atrás e do padrinho de hoje, como é que está sendo hoje o Projeto Padrinho. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estão chegando agora. Com a vossa presença, o Tribunal de Justiça deu esse espaço para essa comemoração que eu acho muito rica, porque ao longo de tantos anos... Oi, doutor Maurício, tudo bem? Olá, olá. Eu estava aqui já introduzindo o clima de festa pela comemoração dos 20 anos do Projeto Padrinho. Seja bem-vindo aqui e vamos começar. Como que a gente vai fazer? O senhor se apresenta, eu me apresento, como é que é isso? Obrigado, desembargadora. Eu vou só fazer minha apresentação inicial. Meu nome é Maurício Miglioranzi. Eu sou juiz da primeira vara civil aqui de Corumbá, que tem competência na área da infância e juventude. É uma grata honra poder ladear a desembargadora Maria Isabel, um ícone da infância e da juventude de todo o nosso estado e reconhecida nacionalmente pelo Projeto Padrinho, que hoje comemora 20 anos. Vai ser um bate-papo muito gostoso, desembargadora. Eu quero ter a oportunidade de fazer questionamentos intrigantes, quero lançar as perguntas difíceis para a senhora, porque as fáceis eu conseguiria também responder, mas muito ouvi-la desse início, esse trabalho pioneiro que a senhora lançou em Mato Grosso do Sul, fincando raízes por meio do projeto Padrinho na Seara da Infância. Bom, fazendo a minha apresentação, eu sou Maria Isabel Rocha, eu sou atualmente estou aposentada do Tribunal de Justiça, onde eu estive por último exercendo a função de desembargadora numa turma criminal. Mas a minha carreira na magistratura do Estado, eu fui 5 anos advogada no Estado de São Paulo, mas quando eu vim para o Mato Grosso do Sul, foi para ingressar na magistratura. E passei em Eldorado, em Camapuã, em Cacilândia, até que eu cheguei em Campo Grande, justamente chegando na vara da infância de Campo Grande, que era especializada. Para mim foi um divisor de águas, porque ali eu vi uma série de problemas que são mais amenizados no interior do estado. Então, eu fui defrontada com necessidade muito grande de resolver problemas de crianças, e isso me acompanhou durante 12 anos que eu fiquei lá na vara da infância de Campo Grande. Depois eu passei na vara de fazenda pública e depois, então, eu fui ao tribunal onde de novo estavam as crianças com as suas violações de direitos, desde maus tratos, abuso sexual, vários e vários e muitos casos de estupro intrafamiliar, que é uma situação bastante complicada. Então, tudo isso me acompanhou e me forçou muito a estudar, e eu fico feliz que eu tenha, esse tempo todo, como qualquer magistrado, envidado todos os esforços para que as crianças tivessem os seus direitos um pouco mais protegidos do que acontece sem a intervenção do Poder Judiciário. Então, essa é a minha apresentação. Não sei como a gente faz agora, Maurício. Desembargadora, vamos lá. Eu vou fazendo algumas colocações e perguntas para a senhora. Eu gosto de fazer sempre, desembargadora, uma provocação positiva, altamente positiva, né? Que traga a reflexão de todos nós. Eu faço uma autocrítica pessoal e crítica reflexiva social de que, assim como nós demoramos tantos anos a reconhecer o direito de mulheres vítimas de violência doméstica na legislação, eu percebo, desembargadora, uma dificuldade da sociedade em abrir os olhos para as crianças e adolescentes que permanecem nos acolhimentos. É uma luta constante para que a gente traga esses padrinhos, para que a gente busque adoções, especialmente as tardias. E a crítica construtiva que eu faço, eu digo, nós temos em muitas e muitas cidades do nosso estado, do nosso país, grupos de apoio à adoção a animais,
é uma crítica severa, mas não vejo esse mesmo grupo ou essas mesmas atenções direcionadas a crianças e adolescentes que estão em fase de acolhimento. E como é que a senhora trabalhou isso, desembargadora, 20 anos atrás, sabendo que nós melhoramos muito, evoluímos muito, em especial nas adoções tardias, para chegar à construção do Projeto Padrinho? Olha, Maurício, eu vou concordar inteiramente com o que você está falando, porque realmente é uma coisa inimaginável. Nem eu consigo acreditar o que a gente passava naquela época. Para ter uma ideia, quando eu entrei na vara, um dos primeiros processos que eu achei fundamentais ali na vara era uma ação civil pública, instaurada pelo Ministério Público, Dr. Ariadne Perondi, onde ela estava pleiteando a instalação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. Você imagina que não havia essa delegacia? Não havia. E olha, suamos a camisa para convencer o Estado que tinha que ser criada essa delegacia especializada. E no decurso do processo era um inquérito civil, depois virou uma ação civil, mas, enfim, o poder público acabou criando, sem precisar a gente sentenciar, acabou criando essa delegacia, mas olha a dificuldade. Outra ação que eu me lembro muito bem era uma ação civil pública também do Ministério Público, onde pleiteava 8.000 vagas em creches, porque não havia o ensino infantil universal para todas as crianças. Então, havia muita falta. Essa era uma outra ação que eu me lembro, que foi, e vai, e volta, e tutela antecipada, e caça liminar, e caça tutela, e vai para o tribunal. Aquela viacrucis jurídica. E as crianças sem a creche. E imagina, como é que é uma mãe pobre, a gente está se mais ou menos imaginando as mães da classe média hoje confinadas com seus meninos em casa, porque não há escola. Imaginem como a mãe que precisava trabalhar sair de casa, como hoje ainda precisa, das classes mais pobres e ter que não ter onde deixar o seu filho enquanto ia trabalhar. Então, é coisa de louco, né? Você imagina hoje como está muito bem melhor do que antes. Mas você tocou num ponto que eu gostaria de abordar, justamente por que foi criado o Projeto Padrinho. Porque eu me vi totalmente desamparada. Eu não, né? As crianças, mas eu me senti na pele, me empatizei com essa situação, porque as crianças ficavam muito tempo acolhidas, muito tempo. E por que ficavam muito tempo? Para ter uma ideia, veja, a lei que falou assim, só pode ficar 2 anos na instituição. Essa lei é de 2009. Agora é 1 ano e meio, 2017. 17 anos se passaram desde o ano 2000 que foi criado o Projeto Padrinho, 17 anos se passaram até dizer, só pode ficar 1 ano e meio. Não tinha essa lei na época. Não tinha lei. Tinha o estatuto, dizia brevidade do acolhimento. Mas brevidade é bem elástico, né? E simplesmente as crianças cresciam ali. E eu chegando ali, falei, não, peraí, tem 2 soluções, ou volta para a família, ou vai para a família adotiva, não tem meio termo. Mas acontece que não era assim tão fácil de realizar, porque crianças que entraram lá com 3, 4 anos, com mais 2 anos ou 3 de acolhimento, já tinham 6 e 7, ninguém queria adotar por conta da idade. Hoje em dia, a adoção tardia ou a adoção necessária já se faz apenas com 10 anos, é que a criança fica com dificuldade em encontrar família. Antes disso, ela consegue, mas naquela época era o contrário. Com 3, 4 anos, o pessoal já olhava para a criança e já vinha, eu não sei o que via neles um adulto, um pequeno adulto, eu não sei, porque para mim é uma criança. Mas eles tinham resistência de adotar e não adotavam. E a criança não era adotada. E também não voltava para a família. Agora você me pergunta, por que não voltava para a família? Porque, vou lhe responder também com outra problemática da época, que hoje está mais amenizada. Não tinha SUAS. O Sistema Único de Assistência Social foi criado em 2006, se não me engano, 2005. A LOAS é de 93, mas eu estava engatinhando a Lei da Assistência Social. Estava engatinhando. Não tinha uma Bolsa Família lá bem precária, mas não tinha tudo isso que tem hoje. Todo esse aparato de rede de atendimento era muito precário na época. E você não tinha para onde correr. Você não podia entregar para a família porque a família estava em situação de pobreza absoluta. Você não podia destituir do poder familiar porque a pobreza não justifica. E você ficava sem opção. E aí, já respondendo à sua pergunta, o desamparo afetivo dessas crianças era o pior, porque ali elas tinham a moradia,
tinham alimentação, mas não tinham o vínculo afetivo. E a família, e aos poucos, ia perdendo o costume de visitar, ia perdendo o laço. Uma vez uma criança, uma mãe, chegou para mim e disse assim, que não estava visitando quase a filha. Eu falei, mas por que sua filha não visita a sua filha? Temos o passe livre. A cada 2 domingos, o prefeito dava o passe livre para 2 domingos por mês, né? E ela falou, mas eu tenho meus filhos mais pequenos para cuidar, eu tenho que trabalhar, eu estou exausta. E eu falei, bom, então ela tinha essa ideia, mas a menina... Aí ela falou, mas a menina já está grande. E sabe o que era a idade da menina grande? 8 anos. Então ela achava que com 8 anos a menina já podia passar sem a visita dela, já não era uma coisa assim. Agora você veja, a gente vai criticar essa mãe? Não vai, sabe por quê? Porque o marco legal da infância fala que é até 6 anos que a criança tem que formar e fortalecer os vínculos. Depois disso já fica muito mais difícil o desenvolvimento saudável, se não foram criados e fortalecidos esses vínculos. Então a mãe não estava tão errada assim, quer dizer, comparando com a primeira infância, essa menina já estava fora da primeira infância, mas ela entrou na instituição antes de terminar esses 6 anos, né? Então, veja só, é uma situação assim, realmente, é nos primeiros 6 anos, mas ocorre que eles não conseguiam sair do acolhimento antes desses 6 anos, antes de completar esses 6 anos, e acabavam ficando. Então, na verdade, a gente não pode nem... eu nunca critiquei as mães porque são fruto de circunstâncias como elas agem a maior parte das vezes, né? E, na verdade, o que não exclui que a criança realmente estava desamparada afetivamente, né? Afetivamente. E aí, um dia, não tinha essa lei, né, de 2016, que é do Marco da Infância, não tinha essa lei, né? Para dizer, olha, atenção, acho que tem menos de 16 anos, faça alguma coisa logo, né? Não tinha, né? Então, o que acontece? O que vai ser dessa menina com 8 anos? Ela perdeu, vai lá, a carona de uma lei boa que só chegou 16 anos depois. É duro, né? Mas, na verdade, o juiz da infância, quando eu tenho uma vara especializada, eu percebo tudo isso. Não precisa estar na lei, atenção, não precisa, né? Mas aí eu tenho que ter uma estrutura, uma equipe técnica, uma vara especializada, uma dedicação integral, que ele permita apreender todos esses aspectos, né? Para poder fazer alguma coisa. Então, é mais ou menos por aí, né? Não sei, na época... Sim. Desembargadora, me permita só, com relação a essa questão da vinculação afetiva, do estabelecimento de laço, né? Me parece que esse, na verdade, é o grande vértice, o grande fruto do projeto Padrinho, né? Veja, há 20 anos atrás, nós falávamos de uma aproximação afetiva do que somente 17 anos depois foi se falar em acolhimento familiar, por meio da legislação. Muitas pessoas, desembargadora, me questionam, eu não gosto de ir no abrigo, ou eu não vou no acolhimento, que é o nome técnico hoje, porque eu me sinto entristecido quando eu saio, as crianças ficam chateadas. Eu já faço uma visão inversa, eu tenho a reflexão de que a gente sai sempre repleto de amor, de carinho, de abraço, de boas lembranças que a gente pode guardar. E, nesse sentido... O que eu queria fazer esse questionamento também para a senhora. Como que a senhora vê, desembargadora, uma das perguntas que mais nos acometem quando se trata de acolhimento familiar e de também apadrinhamento afetivo, que é o que nós estamos tratando mais centralmente, essa questão da vinculação, do apego e do desapego. Como é que a senhora vê essa ponta? A instituição de acolhimento, embora ela tenha melhorado muito por causa dos planos de reordenamento das instituições, a intervenção municipal e estadual, toda a legislação que existe e todo o treinamento que existe, mesmo assim, as pessoas que atuam nas instituições, elas são profissionais, né? Elas são monitoras, educadoras, o que seja, mas elas estão ali, quando chega às 7 horas, não sei qual é o horário, eles vão embora e vem alguém do turno da noite, e é um trabalho, e as crianças percebem que aquilo é um trabalho. Por mais que o educador seja afetuoso, mas eles sabem que daqui a pouco esse educador, por um acaso, arranja um outro emprego. Vamos supor uma hipótese simples.
ele vai embora. Então, a criança já passou por isso, de perder um amigo, um afeto, elas acabam ficando um pouco distantes, não querendo se apegar tanto, com medo de perderem aquela pessoa. Mas eu ainda acho, como se falou, que mesmo assim é importante ter um vínculo, mesmo que esse vínculo seja transitório, mesmo que esse vínculo vá terminar, mas se ele disser, olha, eventualmente um dia eu posso sair da instituição, mas eu vou vir te visitar de vez em quando, mas eu vou continuar sua amiga, mas você pode me procurar, está aqui meu endereço, sei lá. Há isso, né? Eu acho que criança, ela é feiticeira, ela gera um encantamento quando ela cria um laço com alguém. Então, isso é possível, isso acontece. Mas a gente não pode exigir de todas as pessoas que ali trabalham que tenham essa disponibilidade. Elas também têm os seus filhos, também têm a sua vida, também têm a sua labuta diária complicada, né? Então, agora o padrinho não, o padrinho veio para resolver. Agora eu acho que vamos entrar no caso do padrinho. Eu adoro falar do padrinho, viu? Mas esse é o tema, fique à vontade, por favor. Olha, eu acho o seguinte, posso contar então como é que seria, como é que foi criado o Projeto Padrinho, porque não foi uma coisa da minha cabeça. Eu fui dormir um dia seguinte acordei com essa ideia. Não foi, viu? Vou ser bem sincero e humilde, não foi nada disso, a ideia não foi minha. Então, eu vou lhe dizer como foi. Um dia, bateram na porta do meu gabinete, doutora, alguém quer falar com a senhora? Quem que é? Eu não sei, é uma professora de francês. Eu falei, tá bom, deixa entrar. Eu sempre recebi todo mundo que queria falar comigo. E lá veio a professora. Doutora, chamei Line ela. Doutora, eu queria muito ajudar uma criança acolhida. Mas eu fui na instituição, eu fiquei sabendo de uma entidade de acolhimento, fui lá, eles não permitem a visita, eles não querem que eu entre, eu não pude nem olhar as crianças, não pude nem entrar. E eu não quero nada com as crianças, só quero ajudar, não quero levar para casa, não quero adotar, não quero nada, eu quero ajudar essas crianças. Porque acho que eu tenho disponibilidade de tempo, eu queria muito poder me aproximar dessas crianças, mas eles não permitem. Aí eu fiquei assim, falei, meio espantado. Aí fui pensar, é aí que eu fui pensar, né? Eu falei, poxa, mas as crianças precisam de afeto. Esta pessoa vem aqui querendo dar afeto, nada em troca, gratuito, tempo e afeto, né? Por que a gente não há de promover esse encontro? E foi assim que aconteceu o Projeto Padrinho. Eu autorizei a Eline a ir visitar a instituição, ela começou a ser madrinha de 3 irmãos. Ela criou um vínculo muito forte com esses 3 irmãos. Ela criou um vínculo com a família biológica dos irmãos. Ela começou a dar um salário mínimo para a família dessas crianças. Ela ajudou na reintegração familiar, porque ela viu que havia afeto entre eles. Apenas estavam separados porque era pobreza extrema, né? Aí ela começou a investir nessas crianças. E um belo dia passou, acho que uns... outra coisa, ó. Hoje eu vesti a camisa do Projeto Padrinho, ó. Este aqui... Não dá para ver. Esse aqui, vou levantar para vocês verem. Este é o símbolo do Projeto Padrinho. Sabe quem fez? A Eline. Foi a Eline que desenhou. E então ela mergulhou de cabeça nesse Projeto Padrinho. Aí ela passava a palavra, ela trazia mais padrinhos para ajudar. Olha, eu fiquei muito alegre, eu fiquei muito feliz, aquilo começou a crescer. E no dia que foi lançado o Projeto Padrinho, nós já tínhamos vários padrinhos. O projeto começou primeiro, depois é que eu lancei. Aí ela um belo dia, ele me falou, doutor, eu vim me despedir. Eu falei, como despedir? Porque eu vou morar em São Paulo, eu tenho uma proposta de emprego lá, eu vou ser professora lá. Aí eu falei, bom, o que eu posso fazer? Tá bom, Eline, olha, boa viagem, tudo de bom, desejo sucesso, mas um pouco triste, né? Mas foi muito bom. E aí ela falou, mas pode ficar tranquila que os meus afiliados eu mantenho. Eu estou lá em São Paulo, mas eu vou mandar dinheiro para eles ajudar no estudo, para ajudar na aula de inglês, para ajudar o que for preciso. Nessas alturas eles já estavam reintegrados à família. Eu vou mandar ajuda e eu já falei para eles que eles podem contar comigo sempre que precisarem. E, de fato, assim foi. Houve várias ocasiões, não vou aqui falar para não tomar o tempo, mas houve várias ocasiões que esses garotos precisaram de uma ajuda e a Eline sempre ajudou. Então, eu só estou dizendo aqui, até como uma homenagem a essa primeira madrinha, mas e não desmerecendo ninguém, eu podia aqui falar 50 mil padrinhos, eu me lembro de alguns pelo nome próprio, pessoas maravilhosas,
mas eu não tenho como nominar todos. Então, e se eu nominar um e não falar no outro, vai ser quase uma injustiça. Mas então eu escolho a Eline, que foi a pioneira, que foi a que me deu essa ideia e que foi realmente, fiquei sempre grata, porque ela vislumbrou uma coisa que, sabe, uma solução que não é tão difícil. Mas é preciso de coragem, né? Porque outra falasse, não querem que eu ajude, então tá, vou embora, né? Fazer o quê? Mas ela foi atrás. E quando eu tinha dificuldade, eu lembrava sempre da Eline, porque a Eline falou assim, eu quero ajudar, eles precisam de ajuda. E é como se ela dissesse para mim, você faça a sua parte, se vire para promover esse encontro. E assim foi que eu fiz, né? Aí, Certo. mais ou menos, essa é a história do projeto Quadrilha, né? Ela, por outro lado, veja, ela apontou para mim o caminho para decidir as ações de destituição do poder familiar, que eu acho as mais difíceis do mundo para decidir. Porque você tem a pobreza para atrapalhar. Então, você não sabe se existe um vínculo, se aquela situação é de apenas pobreza ou se é de falta de vínculo. E se você injeta, assim, não é uma palavra interessante para usar, mas se você ajuda a família financeiramente, essa família não tem mais, como se diz, a justificação da pobreza, para não ter o vínculo. Então, essa família vai poder acolher de volta a criança, vai poder realmente manifestar que o vínculo pode ser exercido. E aí você não destitui o poder familiar. Agora, se a família não tem esse apoio e não tem o vínculo, porque também não tem condições nem de visitar, nem aí, como é que você vai fazer? Acho que ainda existe o artigo 23, você não pode substituir por pobreza, né? Então, era uma prova dos novos, e ele falou, tá aqui, as crianças realmente têm esse vínculo, então é só ajudar a família. E as políticas públicas é que tem que fazer, lógico. Mas enquanto as políticas públicas não faziam, eu falei, eu não vou, como que eu vou ficar esperando? Eu cansei de pedir coisas para o poder público, e haver uma ineficiência. Como a gente falava, as secretarias não dialogavam entre si. Uma vez eu queria uma cadeira de roda, outra vez eu queria um óculos, e a Secretaria de Educação falava que era da Secretaria da Saúde, que era da Secretaria da Assistência Social, e não havia WhatsApp nem sistema eletrônico de intimação, era ofício para lá, ofício para cá, e nisso iam meses. Até que um dia eu estava com a cabeça quente, porque a menina não conseguia desenrolar na escola, e a professora falou, ela precisa de uns óculos. E aí tem uma madrinha, que é até de coxinha, não vou falar o nome dela, mas ela falou assim, doutora, ela tem uma história, mas eu não vou contar aqui. Mas ela falou, doutora, sempre que houver um problema de visão, me chama, que eu vou pagar os óculos todos do mundo para essas crianças. Eu falei, tá ótimo. Desembargadora, a senhora tocou num tema muito importante, que é a questão do vínculo, né? E com relação ao vínculo, sempre que me questiono, poxa, mas eu vou estabelecer um vínculo com essa criança, depois eu posso mudar de cidade, então eu prefiro não me aproximar, né? E aí eu lembro sempre uma passagem do nosso colega de Camapuã, doutor Deni, que ele faz uma analogia, digamos assim, bem, se estamos morando provisoriamente numa cidade e temos a oportunidade de contratar uma babá severa e, entre aspas, antissocial para cuidar dos nossos filhos, ou uma babá bondosa, da qual eles vão sentir falta futuramente, nós não temos dúvida de qual babá nós procuraríamos, né? Sim, aquela que nos forneceria acalanto para os nossos filhos. E eu também digo sempre, eu acho que o que se leva dessa vida é o que se vive, né? E o sorriso de uma criança, eu sou péssimo vendedor, teria muita dificuldade de trabalhar no setor privado, mas a bandeira do Projeto Padrinho, a bandeira das crianças que estão afastadas das suas famílias, é uma bandeira pela qual vale muito a pena lutar. Eu sempre refiro, são crianças que muitas vezes não têm oportunidade, desembargadora, de escolher o almoço de domingo, né? Porque são tratadas de forma coletiva pela própria peculiaridade do acolhimento e acabei de me recordar agora uma passagem de uma madrinha com um acolhido que passou a padrinhar afetivamente e levou ele um dia numa pizzaria.
Isso já com 13 anos, ele nunca tinha frequentado uma pizzaria. Terminou a refeição, como era o hábito no acolhimento, ele levantou, tirou o prato e se dirigiu para a cozinha para lavar o prato. Porque era a praxe que ele vivenciava dentro do acolhimento, tirar o seu prato. Ótimo, excelente. Mas vejam, algo tão simples que é um jantar fora, conhecer outras realidades, outras vivências que oportunizem o seu desenvolvimento, é algo que o Projeto Padrinho trouxe para os acolhidos de Mato Grosso do Sul, e nós precisamos sempre reiterar, é uma bênção a gente poder estar aqui tratando desse tema hoje. A gente sabe que a live também vai ficar disponível nos demais canais do Tribunal de Justiça. Então, esse registro que a senhora faz hoje, dessa história inicial, de toda a estruturação, é um grande ponto de comemoração para a gente seguir em frente. Mas, desembargadora, continuando com o seu histórico, quais foram as principais dificuldades, onde a senhora identificou êxitos, o que a senhora poderia contar para a gente? Olha, a primeira dificuldade foi a equipe técnica, né? Porque, veja, o padrinho afetivo, os outros não, né? Os outros ajudavam com prestação de serviço, financeiro, tudo era tranquilo. Mas o padrinho que levava para casa, ele precisava ser entrevistado, precisava ser analisado, porque a gente não pode entregar uma criança a qualquer pessoa, a qualquer família, né? Então, a assistência social ia na casa, um dia ela falou, doutor, eu acho que não vai dar. Eu falei, por quê? Porque lá tem um cachorro que ele é violento. Tem um cachorro. E ela falou, eu tô com medo daquele cachorro. E aí, nós discutimos bastante a questão do cachorro, que era um cachorro agressivo, né? Mas veja, às vezes não tem nem a ver com a família, mas tem a ver com o ambiente, perigoso ou não, ou o que é que pode representar perigo para uma criança. Você vê aquela criança do elevador, que eu nem queria falar nisso, mas uma criança que não tem familiaridade com uma situação, como é que ela vai se integrar? Então, é complicado, né? E eu, a propósito, essa questão dos padrinhos precisarem de uma análise, eu precisava de uma equipe, eu não tinha. Tinha a equipe da Vale de Infância, e eles se viraram do avesso para tentar ajudar. Eu tive, desde o começo, quero render aqui a minha homenagem à Rosa Aquino da Araújo, que é a primeira psicóloga do Projeto Padrinho, que esteve comigo desde o primeiro dia e ficou anos a fio, trabalhando no Projeto Padrinho com toda a dedicação. A Rosa era a única psicóloga que eu tinha, não tinha mais ninguém, e tinha que... E ela foi atendendo com a dedicação dela, mas era uma complicação, né? Mas os padrinhos eram muito compreensivos, essa foi a primeira dificuldade. A segunda foi uma certa resistência, ou, como se diz, dúvida das instituições de acolhimento, uma reticência, diria eu, não era uma resistência, era uma reticência. Eles tinham assim, o que vai acontecer conosco? Vai vir um bando de gente entrar no abrigo? Então, eles ficaram um pouco receosos de quebrar como se diz, a rotina deles, até a intimidade, porque o abrigo é uma casa, né? Já era 12 crianças, 15 crianças no máximo. Mas eu falava assim mas eu não obriguei ninguém. Eu falei, olha, as instituições que quiserem aderir ao projeto, nós vamos ficar felizes. Mas quem não quiser, eu respeito. É voluntário. Mas depois eles começaram a ver os benefícios e começaram a aderir. Porque também eu falei para os abrigos, olha, para os padrinhos, olha, vocês vão visitar os abrigos, mas é assim, vocês elogiem tudo que virem de bom. Falem tudo, ó, maravilha, olha que coisa boa. Quando vocês verem uma coisa que não é muito bom, vocês falam, ofereçam ajuda. Falem assim, olha, você não está querendo ajuda para alguma coisa aqui que está faltando? Tá. Se mesmo assim a coisa estiver ruim, venha me falar, venha me falar. A gente vai construir positivamente uma solução. Mas vá com o espírito positivo de oferecer ajuda, de oferecer amparo. E foi assim que eles fizeram, inclusive ajuda para as próprias instituições. E, claro, quem que não quer receber um apoio? As instituições vivem praticamente de doações. O per capita do poder público é pequeno para as necessidades deles. Então, foi assim, foram se abrindo, né? Essa foi uma segunda dificuldade. A terceira dificuldade foi até engraçada, porque as crianças iam com os padrinhos afetivos e voltavam para o abrigo todas felizes e falantes. Isso é ótimo, né?
Mas aí até um pouco desobedientes, porque elas eram apáticas. A criança que não tem vínculo, que não tem afeto, ela fica apática, ela fica ali num canto, vendo televisão, pasmada, e não faz. E aí elas começaram a interagir, e às vezes até com certa agressividade, respostas meias enviesadas, e o povo falou, oh, mas como? Mas aí tudo isso é uma construção, né? Mas enfim, as crianças foram indo tão bem que elas queriam muito o próximo fim de semana onde viesse o padrinho. E às vezes, quando elas cometiam alguma, como se diz, molecagem, eu fiquei sabendo que uma instituição, um monitor, não posso nem dizer que foi uma instituição, um monitor falou, as meninas falaram, né? Olha, próximo fim de semana eu vou falar para sua madrinha não vir buscar que você não vai sair. E ela falou, por quê? Porque você se comportou mal. Aí eu chamei as instituições e falei, olha, não falei com as pessoas que eu também não queria, como se diz, subjetivar ali, indicar quem seria. Mas eu fiz uma reunião a tratar de outros assuntos. E no meio da reunião eu falei, olha, os padrinhos vêm agregar às crianças afeto. Então, vocês recorram a qualquer coisa como sanção das travessuras das crianças, mas nunca a privá-los do padrinho. Porque eles já são privados de tudo, já não têm nada. O pouco vínculo que eles têm, não pode ser cortado. Às vezes eles ficam sonhando a semana toda com aquela saída com o padrinho. Então, assim, eu sempre acho que dialogando a gente constrói coisa muito boa, entendendo o lado do outro e entendendo o nosso, né? Então, mais ou menos é isso. As dificuldades. Uma dificuldade também, não sei se o tempo já está passando. Nós temos aqui a Mariana que está nos ajudando. Quanto? Ainda temos 30 minutos. Que bom, eu pensei que já estava acabando. Olha, eu queria muito falar de um medo que eu tive, porque às vezes algum magistrado pode também ter medo. Aí eu não sei, não quero que ninguém siga o que eu fiz, mas eu fiz, então eu vou relatar. Estou inteira aqui. É assim, os padrinhos queriam levar as crianças para férias. Falaram assim, doutora, nós vamos para Santos, ou vamos para Guaratuba, ou sei lá que praia. E eu quero levar as crianças, férias escolares. Gente, eu passei 2 dias revirando do avesso para saber se eu devia ou não devia. Aí eu sonhava que eles tinham um acidente na estrada, que a criança se afogava, que a criança se perdia. E que sabe, é uma responsabilidade muito grande. Eu falei, gente, defiro, não defiro, defiro, não defiro. Aí eu falei, sabe uma coisa, vou deferir. Aí eu falei, olha, é o seguinte, fazia sempre isso, fazia audiência com os padrinhos, falava, olha, estou entregando para vocês para essa viagem, mas olha, é como se fosse seu filho. Pelo amor de Deus, é como se fosse seu filho. Agora, se houver. Aí também falava para eles: olha, não se preocupe também. Eu só espero de vocês a diligência de filho, de pai para filho. Agora, se acontecer alguma coisa com essa criança, você não se preocupe também demais, porque eu assumo toda a responsabilidade. Eu assinei embaixo, eu autorizei, eu vou fundamentar minha decisão, isto, naquilo, naquilo outro. E se vier uma ação judicial para cima de mim, eu vou responder, porque eu estou aqui para isso. Eu não sou uma couve, eu sou uma juíza, então eu vou assumir esta responsabilidade. Porque eu fiquei pensando, poxa, é justo privar de uma experiência fantástica? Nós estamos a 1.000 quilômetros do mar, por causa de um medo de um magistrado e uma hipótese mil de acontecer uma tragédia. Pela informalidade da live, me permita contar uma passagem também. Eu, logo que cheguei aqui em Corumbá, por volta de 2010, tinha uma equipe técnica muito comprometida e me chegou com um evento montado de um padrinho que havia padrinhado para as crianças fazerem um passeio de barco aqui no Pantanal, né? Com toda a estrutura de bombeiro, etc. e tal, e eu acompanhei as crianças, na época, 50 crianças. Posteriormente, aconteceu uma dessas tragédias com um barco, e aí na metade da viagem eu fiquei imaginando, a minha carreira de magistrado, se acontecer uma fatalidade, embora tivéssemos todos, mas a grande realidade, né, desembargadora, é que todos nós passamos pelos riscos da vida, né? Então, as crianças no acolhimento também se machucam, quando em casa sofrem os acidentes, quebram o braço, quebram o dente, é natural da vivência da criança, né? Por isso que a gente sempre pondera, obviamente, a responsabilidade é grande quando a gente abraça uma criança,
Mas, mais do que isso, eu acho que é a vivência, né? A oportunidade de ter vivido, a oportunidade de receber aquele sorriso de gratidão, que de gratidão não tem nada, e sim a gente que acaba ganhando muito mais quando participa com crianças e adolescentes, é algo... os nossos filhos, como a senhora diz, o padrinho afetivo, em especial, ele tem que tratar a criança como se fosse filho dele. Então, são situações pelas quais todos nós estamos sujeitos a passar. Quando pegamos o filho de um coleguinha para passar o final de semana conosco, mas o mais importante de tudo é a gente manter olhos abertos. Nós, aqui em Corumbá, registramos, desembargadora, uma campanha que nós chamamos de Crianças Invisíveis. E tomo a liberdade de utilizar essa referência porque eu tenho a data do registro, mas nós sabemos que o IBDFAN também tem uma campanha exatamente com o mesmo nome. E, infelizmente, é preciso que a gente continue 20 anos passados, desembargadora, desse trabalho pioneiro da senhora, falando das crianças que estão em situação de acolhimento. Hoje eu trago aqui, só para a senhora ter uma ideia, nós temos 36 acolhidos em Corumbá, é um extrato pequeno pela realidade da comarca, que abrange o município de Ladari. Desses 36 acolhidos, para a senhora ter uma ideia, 13 são acolhidos destituídos, uma apenas tem 9 anos de idade, os outros todos com mais de 10 anos. E são crianças que acabam permanecendo por um longo período no acolhimento e, como eu falo muitas vezes para os padrinhos, às vezes não tem para quem mostrar o caderno ou mostrar a nota boa que foi apresentada. Então, tudo isso a gente verifica que o padrinho... me ocorre agora uma outra situação, nós tínhamos uma criança com 7 anos que praticamente não falava. Nós suspeitávamos de um quadro autista, né? Ele passou a ter padrinhos simplesmente aos finais de semana, que compareciam aos sábados, levavam ele para passear, e isso fez toda a diferença, exatamente aquilo que a senhora citava, né? Ele se abriu, parece que se abriu para o mundo, né? Teve oportunidade de vivências, sentiu-se com vinculação de afeto, isso foi altamente positivo, e a gente continua trabalhando nesse foco. Por favor. O que você falou é muito certo, porque é o seguinte, a criança precisa de um olhar externo para aplaudir, para dizer, sim, você está fazendo a coisa certa, sim, você está vencendo, é isso mesmo, vai por esse caminho. Ela precisa muito desse aplauso. Eu lembro que uma vez chegou na minha sala uma madrinha e falou, doutor, estou muito preocupada. Falei, o que foi? A minha afilhada, ela tem 9 anos, está na 3ª série e não sabe somar. Ela não consegue fazer uma soma. Que escola é essa que ela não conseguiu aprender a somar na 3ª série? E eu falei, olha, pode ser um problema só dela, pode ser um problema cognitivo, pode ser 1000 coisas. Mas olha, quando eu vi ela falar isso, falei, isso é coisa do pai, né? Ninguém vai no juiz falar que a criança está defasada, que não tem rendimento escolar, porque ela estava realmente angustiada. Eu falei, gente, ela está agindo como uma mãe, como uma... Realmente. E aí eu falei, não, volta lá, fala com o professor, fala com o orientador, vamos estudar, se precisa de um reforço, o que precisa. Mas eu achei... Sabe, por um lado era triste, mas por outro lado fiquei feliz, porque o interesse legítimo daquela pessoa é que aquela criança fosse alguma coisa, uma pessoa de valor no futuro, né? Eu separei, não sei se a gente pode, eu separei algumas frases de padrinhos, né? Que falavam a respeito de crianças. E eu gosto muito dos padrinhos, pena que a live não permite a entrevista deles, né? Tem que ser outro sistema, mas eles falam tão bem e emocionam tanto que não há como a gente fazer igual. Mas eles diziam, tinha um padrinho que falou que se preocupava do desempenho escolar, do problema de saúde, da situação do processo, da família dele. Eles perguntavam, mas vai demorar muito? Perguntavam para mim. Falei, olha, calma, o processo é complicado.
E aí o menino ganhava confiança, dizia o padrinho. E o padrinho falou: o que se criou agora não tem mais volta. Parece que ele sempre fez parte da nossa vida. E ele falava assim: você não é o guardião dele, porque não tem guarda, né? Não tem uma guarda, é tudo muito solto. É um termo de compromisso, um termo de entrega, mas é muito desburocratizado. Aí ele falava: você não é o guardião deles, mas é o guardião dos sonhos dele. É o guardião das confidências dele. É um guia para ele, é um laço, é uma figura de referência, né? E ainda dizia o padrinho: você se sente mais importante, melhor, passa a valorizar tudo que você tem. E os seus filhos também, os filhos biológicos que convivem com essa criança. Passa a valorizar muito a questão de viver em família, né? E outro padrinho de irmãos dizia assim: durante a semana você vai ficar pensando neles, o que vai planejar, o que vai fazer com eles no final de semana, mas na hora, um cafuné, pegar na mão dele para atravessar a rua, isso é o suficiente. Eles precisam de muita atenção. Mas ele falava: onde nós estamos, eles também vão. Fazem parte da nossa família. Não são nossos filhos. Não podemos tomar posse deles. Mas veja, nós é que recebemos o carinho deles de volta. Então isso me comoveu muito, porque assim, apesar dele não ser o pai, ele estava recebendo o carinho que um filho dá para o pai. E ele se sentiu gratificado por isso. E o mantra dos padrinhos, os padrinhos têm um mantra. Você já deve ter percebido. Os padrinhos têm, o mantra deles é assim: sinto que estou recebendo muito mais do que estou dando. Todo padrinho fala isso. Pode ser por outras palavras, mas eles têm esse mantra. Não, é exatamente isso, desembargador. Após esse contato profissional com as varas da infância, com o trabalho, acabei me tornando pai adotivo. E eu reitero, né? Um dos piores, entre aspas, xingamentos que um pai adotivo ou que um padrinho pode receber é aquele velho chavão: que bem que você fez a esta criança, né? Porque a gente, na figura de pai adotivo, recebe muito mais do que qualquer ato que a gente enxergue que tenha contribuído com a criança, né? Então, é uma causa fenomenal a gente receber o amor gratuitamente, o carinho gratuitamente. Muitas pessoas a gente sabe, ouve pela imprensa, que tem uma condição financeira avantajada. Esses dias vimos o desenlace de um jogador de futebol que tem boa condição financeira. O amor é uma das únicas coisas que a gente não consegue comprar com o dinheiro, né? Uma das poucas coisas. Então, a gente ter a oportunidade de vivenciar a realidade das crianças e adolescentes é algo que realmente não tem preço, e levamos esse carinho eternizado na nossa memória. Veja, todos eles falavam isso, né? Esses dias aqui, eu fui para a internet também ver, e eu vi depoimentos também na internet que são semelhantes, por isso que eu digo que é quase um mantra. Tinha um relato lá dizendo assim: o Carlos é uma criança simples. Enquanto eu penso em passeios, para ele andar pela rua, observando os prédios e as árvores, já é um barato. Enquanto eu adio a vinda dele em casa com medo de ser um tédio e um fracasso, para ele cozinhar e ver filmes junto já é bom. Até a pipoca estourar no micro-ondas é uma aventura para ele. Eles não precisam de muito, né? Há um comentário, uma aprendizagem. Aí fala o padrinho: posso dizer que nossa relação está crescendo em intimidade. Ele se sente à vontade até para dizer do que não gosta. E eu também, porque eu já falo para ele sem cerimônia que eu não vou emprestar para ele o celular para ele jogar joguinho. Então, veja, essa cumplicidade é mesmo de família, né? Porque no começo o padrinho tem medo de fazer sofrer, vai cheio de melindre, né? Medo, mas depois vai se estabelecendo aquela intimidade, onde já é permitido falar: não gosto disto, gosto daquilo, mas de forma respeitosa, e impor os limites, né? A tal coisa dos limites, né? E tem uma menina, eu não tenho aqui o papel, mas a menina falava assim: a minha madrinha às vezes briga comigo. Mas sabe que eu gosto quando ela briga? Porque ela está brigando por um motivo justo. Porque ela vê o meu futuro lá na frente. Porque ela diz: você tem que fazer assim. Eu acho bom quando ela briga comigo, porque sempre é com um motivo justo.
E eu também, sei lá, a gente fala muito de amor, não sei se você quer entrar numa parte mais jurídica ou não. Quanto tempo falta, Mariana? Faltam 15 minutos, a gente tem que racionalizar o tempo. Quero te agradecer do público a eficiência da Mariana, que organizou essa live. Eu acho que está indo bem no aspecto técnico. Alguém comentou algum problema técnico ou não? Um pouco mais de âmbito. Então, pronto, tá cumprindo o objetivo, né? E então, não sei se você quer partir para a parte jurídica ou se a gente continua discutindo o amor que vai, o amor que vem. Foi bem devagarinho, foi descobrindo como chegar perto, descobrindo a companhia uma da outra, às vezes para não fazer nada. Então é interessante. E ela dizia, ela era muito tímida, insegura, hoje ela é mais solta, mais segura. É tão pouco que você faz e o resultado é tão grande. É exatamente o que você estava falando. Em pouco tempo a criança parece outra. Essa que é a verdade, né? E aí eu acho assim, o padrinho, enquanto a criança está ali, que realmente ela vai ter um destino, ou ela vai embora para a família, ou ela vai ser adotada, mas enquanto isso ela é uma criança com convivência familiar, que é isso que é importante. A Constituição fala, 227, é o direito à convivência familiar. Isso o padrinho dá, e comunitária também, porque ele mantém a esperança, mantém a autoestima, mantém a esperança no futuro, ele vê o futuro da criança, ele aposta na criança. E nós temos várias crianças que ficaram até 18 anos acolhidas, infelizmente, mas que entraram na universidade. Por quê? Porque tiveram um padrinho, desde os 14 anos ali, firmes, dizendo, não, você tem que estudar, você se esforça que você consegue. E nós temos vários casos assim. Desembargadora, eu queria trazer só alguns pontos da nossa realidade atual que a gente vivencia, destacando já de início as parcerias na verdade... Eu ia fazer uma pergunta e não fiz, eu queria saber como é que está o projeto Padrinho em Corumbá. Pois é, vamos lá, vamos lá. Eu queria tocar nesses pontos porque eu acho que são bastante importantes, né? Primeiro, as parcerias sociais. Nós conversávamos outrora com relação mas o projeto Padrinho virou política pública porque foi introduzido no ECA, não virou política pública, porque, pelo que nós sabemos, na verdade, o Poder Judiciário acabou trazendo para si a responsabilidade de fazer um papel muito de poder executivo, porque traz uma atividade complementar de cuidado para essas crianças e adolescentes. E, nesse sentido, desembargadora, continua sendo indispensável que os juízes da infância e a sociedade civil, de um modo geral, tracem parcerias. E, nesse sentido, merece destaque a recente parceria firmada pela Coordenadoria da Infância, desembargadora, junto à Igreja Católica, que se disponibilizou a produzir um material para trazer à luz mais informações sobre o Projeto Padrinho e para que a gente possa angariar mais parceiros, né? Como essa live pode ser assistida não só por pessoas do direito, eu queria também deixar registrado, nós temos 4 modalidades de apadrinhamento, que é o apadrinhamento afetivo, por meio do qual a pessoa tem o contato de afetividade, pode sair aos finais de semana com a criança, o padrinho material, que auxilia no custeio de algum curso, o padrinho prestador de serviço, qual seja a empresa que pode realizar qualquer tarefa para ajudar a criança ou o adolescente, e também o padrinho cultural. Essas modalidades de apadrinhamento foram recentemente atualizadas pelo Tribunal de Justiça em atenção à recente modificação no ECA sobre o apadrinhamento. Nesse sentido, desembargadora, aqui em Corumbá, como eu mencionava para a senhora, nós temos, dos 36 acolhidos, 13 têm mais de 9 anos de idade. E esses adolescentes acabam convivendo durante muitos anos no acolhimento justamente porque não tem essa referência, não tem uma família estruturada que lhes permita retornar para um lar e, por outro lado, vivem a realidade da institucionalização. Cada vez que eu visito o acolhimento, as perguntas se reprisam, né? Doutor, quando eu volto para casa, o juiz, eles chamam de juiz a gente, né? Juiz, quando eu volto para casa, ou quando você vai me arrumar um padrinho? Né? Essas perguntas são recorrentes. E a gente conseguir trazer com uma iniciativa
da coordenadoria mais recente, parceiros de todas as searas. Nós temos aqui em Corumbá um grupo de pastores, que também é nosso parceiro. Temos parceiros nas mais diversas searas, que auxiliam benemeritamente. E uma das novidades que nós estamos introduzindo aqui em Corumbá, desembargadora, justamente por essa realidade de não ter com quem contar, além do apoio profissional dos cuidadores, que é destacado, é excelente, nós sabemos que se desdobram muitas vezes, e, na verdade, surgiu mais pensando nessa situação dos cuidadores do que até nas próprias crianças. É o padrinho que custeia uma mesada. Nós temos hoje alguns recursos, alguns parceiros, e nós instituímos uma mesada de R$ 25 para cada uma das crianças que estão em situação de acolhimento. Para quem não vivencia a realidade do acolhimento, talvez não saiba, mas para que será que uma criança acolhida pede para comer um lanche? Para quem será que uma criança acolhida pede, ou com que dinheiro ela compra uma bala ou compra um refrigerante? Eles não compram. Aqui em Corumbá nós temos a famosa feira de domingo. É uma zona de lazer onde todos os corumbaenses, ladarenses, frequentam para adquirir pequenos itens. E os acolhidos adoram participar desse evento, mas, pasmem ou não, muitas vezes são os próprios cuidadores que, às vezes, tiram do próprio bolso para pagar um lanche, para trocar uma calcinha, muitas vezes, para comprar um absorvente. Então, essa mesada foi pensada justamente para essas pequenas coisas. Então, é o padrinho mesada que a gente tem chamado. Temos conseguido bons parceiros. Todo dia 5 de cada mês, a gente, com os recursos que já foram acumulados, a gente tem distribuído essa mesada de R$ 25. E é impressionante as coisas que eles nos contam, desde ter servido eles nos mandam um relatóriozinho por meio da coordenação do acolhimento. Um deles disse: eu entreguei no final de semana para minha família, porque não tinha o que comer. Até o ponto de outros nos relatarem que compraram o item que tanto esperaram a vida inteira para ter, e outros também, por alguma arte que tinham praticado, aprenderam um pouco de economia financeira e tiveram que pagar uma multinha para o acolhimento para ressarcir o vidro quebrado, a molecagem que a senhora comentou. Então, também serve sob o aspecto pedagógico. A gente tem relatos de adoção, desembargadora, de crianças ou adolescentes que cresceram no acolhimento, que não têm a medida do financeiro, não sabem quanto custa um pão, não têm a noção de quanto custa um pão francês. Então, mais uma vez, eu destaco a importância do apadrinhamento em todos esses sentidos. E a gente tem buscado, desembargadora, todas essas formas para trazer cada vez mais padrinhos. A contribuição de vocês, padrinhos, madrinhas, é indispensável para o bem-estar, desenvolvimento adequado dessas crianças. É um direito que nós, infelizmente, temos que subtrair de crianças e adolescentes quando acabamos acolhendo por necessidade, por medida de proteção. Maurício, Mariana está me dizendo que só faltam 5 minutos. 6 minutos. 6 minutos. Então, vamos fazer render esses minutos falando uma coisa muito importante que ainda não foi falada, eu gostaria de falar, e você deve ter outros exemplos aí. Às vezes, o padrinho vira pai adotivo. Às vezes, né? Porque ele se encanta tanto com a criança que pensa, porque eu tive o depoimento de uma madrinha que tinha duas filhas biológicas. E aceitava essa... a afilhada dela era mais velha que as meninas. E aí a afilhada brincava com as meninas, até de uma forma um tanto maternal. E um belo dia ela chegou e falou: doutor, eu queria adotar a menina. Eu falei: ah, é? Tá bom. A menina tinha 9 anos. Nessa época não encontrava adoção.
nos cadastros, né? E eu falei, ótimo, você já tem um vínculo, a criança está aqui faz tempo, não consigo família para ela, eu achei perfeito. E ela disse assim, sabe por quê, doutora? Porque ontem à tarde, quando fomos entregá-la no abrigo, as minhas filhas voltaram para casa chorando e falaram assim, por que é que ela tem que ir para o abrigo? Por que é que ela não pode ficar conosco? E aí, sabe, aquilo desbloqueou alguma coisa dentro dela, ela falou, por que não? Ele realmente adotou. Então, isso acontece, de o padrinho depois se afeiçoar, até não foi um, nem dois, nem... Foram dezenas de casos, assim, que a gente pode contar, porque eu tive muito tempo na vara de infância, então eu falo dezenas, né? Mas não são tão frequentes assim, mas existem. Então, eu acho que a gente tem também que falar isso, que, em princípio, a lei do apadrinhamento não visa a adoção. O apadrinhamento é uma coisa, a adoção é outra. A adoção cria um vínculo de filiação para toda a vida e o apadrinhamento não. Porém, não cria vínculo nenhum perante a lei. Hoje, sim, hoje tem o apadrinhamento perante a lei, mas é um vínculo precário no aspecto jurídico, né? Agora, se realmente há esse afeto, não impede, né? A lei não está impedindo, está dizendo que não é o foco e a pessoa, quando vai apadrinhar, é padrinho, quando vai adotar, é outro foco. Mas isso não impede, até porque a lei do apadrinhamento diz que serão colocadas em apadrinhamento as crianças com remota chance de voltar à família biológica e com remota chance de adoção. Então, serão provavelmente hoje os adolescentes, mas acima de 9, 10 anos de idade, né? Eu gostaria que você confirmasse se isso também acontece aí. Acontece, desembargadora, é muito importante esse questionamento. Vou fazer um minutinho e daí já lhe retomo a palavra. Mas não é, como a senhora disse, não é a regra. Nós sempre orientamos os padrinhos que estabeleçam uma vinculação com a criança como padrinhos, né? Que deixem bem claro que é a visita de final de semana, é o passeio do final de semana, e que, obviamente, estão olhando pela criança, mas que são tios, padrinhos, como o próprio termo define. Então, felizmente, a gente tem sempre tido bom êxito. E eu, na minha experiência, não tivemos tantos casos de adoção assim, mas é claro que acontece. Desembargadora, se a senhora quiser fazer as suas colocações finais, ou eu já faço o agradecimento. A Mariana está me dizendo que faltam 3 minutos. Eu gostaria só de dizer que, apesar de eu ter trabalhado numa situação bem mais precária no aspecto de sistema de atendimento da infância, eu guardo com muito carinho todos os apoios que foram recebidos, inclusive de artistas da terra. Eu esqueci de falar do padrinho cultural, ou padrinho que entra com a sua publicidade. Nós tivemos Marcelo Loré, nós tivemos Helena Meirelles, já falecida, violeira, nós tivemos inúmeras, Dela e Delinho, inúmeras figuras sertanejas, né? Inúmeras figuras do nosso estado que vestiram a camisa, assim como eu, assim, saíram na televisão com essa camisa, dizendo, eu faço parte do Projeto Padrinho. E a televisão também, parceiro, o Tribunal de Justiça também sempre. Então, a divulgação é realmente um incentivo para a pessoa que está com disponibilidade afetiva e de tempo, de repente pensar, por que não? Vou lá conhecer o projeto e ver se realmente eu me encaixo nessa proposta. Porque eu vejo aí, Marcelo, e tenho a lamentar que nós ainda temos 47 mil crianças acolhidas no Brasil e apenas 5 mil disponíveis para adoção, e dessas 5 mil, 6 em cada 10 têm idade mais complicada, a partir dos 8 anos, já mais difícil de conseguir adoção. Então, realmente, o problema permanece. Eu não sei porque, como, se foi a drogadição e problemas graves que vieram substituindo os outros, que o sistema de atendimento ainda não está conseguindo suprir. Mas eu vou terminar, senão a live acaba,
E eu quero agradecer a todo mundo e também o seu diálogo muito proveitoso. Muito obrigada por todas as perguntas que me fez. E eu passo a palavra também para os seus pronunciamentos finais. Tchau, obrigada. Desembargadora, obrigado. Foi uma honra ter participado com a senhora. A senhora é um marco histórico do Tribunal de Justiça e da infância e da juventude de todo o país, de todo o Brasil. Obrigado às pessoas que nos acompanharam. Certamente poderão rever todos esses momentos por meio das redes sociais do Tribunal de Justiça. Boa noite a todos.